Hoje eu quero te convidar para uma pausa consciente. Não uma pausa para a gente fugir da realidade, mas uma pausa para a gente compreender melhor o que estamos fazendo quando dizemos que estamos num caminho espiritual. A espiritualidade se tornou uma palavra muito usada, mas pouco compreendida. E quando um conceito é mal compreendido, ele deixa de libertar e começa a fazer confusão na cabeça da pessoa. Muitas pessoas acreditam que estão em um caminho espiritual, mas continuam presas aos mesmos padrões emocionais, às mesmas reações automáticas e às mesmas dores que sempre se repetem. Outras se decepcionam com as religiões, ou com os dirigentes, ou com as instituições e acabam jogando fora algo que é essencial para o ser humano, a dimensão espiritual da existência. Então, hoje eu quero, com muito respeito, muito acolhimento e muita responsabilidade, organizar esse tema. Vamos separar o que é espiritualidade daquilo que não é. Diferenciar religião, espiritualismo e consciência. Não para dizer qual é o melhor, mas para que cada coisa ocupe o lugar certo. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca sentido. Essa busca não começou com as religiões organizadas, como elas são hoje. Essa busca começou quando o ser humano percebeu que ele mesmo existia, que ele conseguia pensar, que ele sentia, que também nascia e que também morria. As primeiras expressões espirituais da humanidade foram naturais, simbólicas e intuitivas. O sol, a lua, a terra, o fogo, a água, o ciclo das estações, o nascimento e também a morte. A espiritualidade nasce dessa relação profunda com a vida. Autores como Mircea Eliade mostram que o sagrado, nas culturas antigas, não era separado da vida cotidiana. Tudo era sagrado. Só muito tempo depois surgem as religiões como um sistema organizado como conhecemos hoje. Muitos dogmas, muitas normas, hierarquia e também estrutura. E isso não é bom nem ruim por si só. Isso é humano. Mas é fundamental entender a espiritualidade é anterior à religião. Mas o que é espiritualidade? Espiritualidade não é uma doutrina, não é um conjunto de regras, não é uma identidade social. Espiritualidade é a vivência da relação do ser humano com a vida, consigo mesmo e com algo maior, mas sempre com consciência. Ela se manifesta na forma como você vive, como você faz as suas escolhas, como você reage ao que te acontece. Uma pessoa pode nunca ter estudado a espiritualidade e ainda assim ser profundamente espiritualizada, porque a espiritualidade está ligada a valores universais. A gente pode citar responsabilidade, ética, respeito, ser presente. Jung dizia que a espiritualidade não é afastar-se do mundo, mas tornar-se inteiro dentro dele. Espiritualidade é quando você começa a perceber os seus padrões emocionais, como você reage a eles, quando você assume responsabilidade por aquilo que você sente, quando você entende que a evolução não é não errar, mas aprender com o seu erro. A espiritualidade é integração, ela não é fuga. Vamos falar um pouquinho sobre o que não é espiritualidade. E aqui a gente precisa ser muito honesto. A espiritualidade não é usar o espiritual para não lidar com a sua vida. Não é dizer é karma, é espiritual, é obsessão, para não olhar para as escolhas, limites, responsabilidades. A espiritualidade não é viver em negação emocional, não é reprimir a raiva e nem negar a tristeza. Não é mascarar dor com frases bonitas. Quando isso acontece, não existe cura. A espiritualidade também não é se sentir especial, não é se colocar acima do outro, não é criar uma identidade de superioridade espiritual.
Onde o ego nasce, a espiritualidade sempre diminui. Vamos falar um pouquinho sobre o que é religião. A religião é uma estrutura. Ela organiza os símbolos, os rituais e os valores. Ela oferece pertencimento e oferece também uma linguagem única. Allan Kardec deixa claro que a religião deveria servir à moral e ao progresso do espírito. Quando a religião cumpre esse papel, ela é uma grande aliada. Quando ela aprisiona, ela se distancia da sua função original. Religião não é símbolo de consciência e também não é inimiga da espiritualidade. Ela é um caminho possível, mas ela não é um caminho único. E dentro de tantos conceitos, falta gente conceituar o que é o espiritualismo. O espiritualismo é a visão de mundo que reconhece a existência do espírito e da vida além da matéria. É um campo de estudo, uma filosofia. Pode ser científica também, como tentou Kardec, ou filosófica, como vemos em correntes universalistas. Mas acreditar na existência do espírito não garante consciência. Conhecimento espiritual não é uma transformação automática. Saber não é ser. Isso nos encaminha para entendermos o que é consciência. Consciência é o grau de percepção que o ser humano tem de si mesmo, do outro e das consequências dos seus atos. Consciência é perceber os seus padrões, é perceber as suas repetições, é perceber quando você reage no automático. David Hawkins nos mostra que consciência não é intelectual, ela é vibracional. Ela traz ética e também coerência. Ter consciência é muito desconfortável, porque ela exige muita responsabilidade e também amadurecimento. Ela exige que a gente saia da posição de vítima, mas é ela que nos liberta. Então, agora que a gente já conceituou tudo, é a hora da gente alinhar e organizar todo esse pensamento. Resumidamente, a espiritualidade é uma vivência, a religião é uma estrutura, espiritualismo visão e a consciência base. Sem consciência não há espiritualidade verdadeira. Sem consciência, qualquer caminho se perde. O verdadeiro caminho espiritual, ele nunca vai te afastar da sua vida, sempre vai te aproximar e te tornar muito mais humano, mais responsável, mais presente, mais verdadeiro. A espiritualidade não é sobre chegar, é sobre caminhar com muita sabedoria e assim com consciência.